Olá e bem-vindos. Bem, hoje vamos mergulhar numa ideia que desafia um bocado as nossas noções habituais de governação, a meritocracia. Mas não como um ideal vago, não, antes como um sistema político mesmo, estruturado. Exato. E a nossa bússola nisto tudo, pronto, é um texto de 2015 do Edson Zogby, que se chama mesmo A Meritocracia como Sistema Político. É isso mesmo. O nosso propósito aqui é tentar desconstruir a proposta do Zogby. Queremos perceber como é que ele imagina um governo baseado mesmo no mérito, que mecanismos é que ele sugere para isso funcionar, Uhum. e também olhar para as críticas que são bastante contundentes que ele faz aos sistemas políticos que temos hoje. E ele não se fica, pois não? Tipo, o texto arranca logo a mandar farpas ao que ele chama os bipartidarismos hipócritas. Diz que é pouco mais que uma dança de cadeiras. Sim, sim. E também critica as democracias de rótulo. Na visão dele, os políticos eleitos viram uma espécie de deuses onipotentes assim que chegam ao poder. Pois a posição dele é muito, muito clara nesse aspecto. Há uma rejeição assim frontal do que ele acha que são os incompetentes populistas ou populares no poder. Certo. E a alternativa que ele apresenta é, então, a meritocracia. Hum. E é interessante, ele até aponta a Finlândia como exemplo. Diz que, segundo ele, um sistema parecido tem evoluído por lá. Ah, a Finlândia, sim. E faz questão de mencionar o elevado IDH do país, pronto, como uma possível prova de que aquilo resulta. Ok. Então, se a crítica é assim tão forte, vamos lá. Vamos espreitar mais a fundo a alternativa que ele propõe. Como é que esta meritocracia funcionaria na prática, segundo o Zogby? Qual é, assim, um mecanismo central? Olha, o coração da proposta é a criação de um sistema de pontuação, bastante detalhado, aliás, para todos os candidatos a cargos políticos. A elegibilidade, a hierarquia entre eles, seria definida por esta pontuação, calculada com base num mix de critérios, como ele diz. Um sistema de pontos para políticos é uma abordagem quase matemática à governação, não é? Que tipo de fatores é que entravam nessa equação? Ele especifica o que conta a favor, o que penaliza? Sim, sim, ele entra um bastante detalhe. Nos critérios positivos, o Zogby sugere avaliar o currículo académico, o profissional, mas não só, inclui também o histórico de voluntariado. Uhum. E há aqui uma nuance importante que ele sublinha. É preciso ponderar a adequação disso tudo ao cargo pretendido, ou seja, não basta ter um currículo espetacular, tem de ser relevante para aquilo a que a pessoa se candidata. Isso. Introduz um elemento de especificidade interessante. E quanto aos fatores que tiram pontos, o que é que, segundo ele, podia minar a pontuação de mérito de alguém? Bem, do lado negativo, ele lista vários aspectos. Processos em tribunal em que a pessoa tenha sido condenada, como réu, especificamente, registros policiais por infrações, dívidas ao fisco Até aí, e até multas de trânsito, repara. sério? Multas de trânsito? Sim, e ele acrescenta um ponto crucial. Tudo isto devia ter pesos relacionados com os factos. O que sugere, pronto, que a gravidade de cada coisa seria tida em conta no cálculo. Percebo. Quer dizer, incluir até multas de trânsito sugere um nível de escrutínio muito, muito detalhado sobre a conduta cívica. É uma visão bastante abrangente. Exato. E como é que esta informação toda era compilada e virava uma pontuação? Quem é que fazia essa gestão? É aqui que entra a tecnologia. Ele prevê que um sistema informático, ele usa mesmo a palavra computador, seria responsável por calcular esta pontuação, que é complexa. Uhum. E o resultado desse cálculo determinaria, de forma que ele considera objetiva, se uma pessoa estava ou não habilitada para concorrer a um cargo. A máquina fazia a triagem inicial, digamos assim. Portanto, a tecnologia fazia essa primeira filtragem com base no mérito calculado. Fico a pensar, que papel é que sobra para os eleitores neste modelo? O voto popular desaparece ou é transformado? Não desaparece por completo, mas o papel é substancialmente diferente, muito diferente do que conhecemos. De acordo com o Zogby, o ato de votar só acontecia se houvesse, tipo, muita concorrência. Presumo que muitos candidatos com pontuação suficiente. Ok. E, mais importante ainda, essa votação seria só entre os candidatos que já passaram pelo crivo do mérito,
aqueles que já demonstraram ter a pontuação necessária. Basicamente, o eleitorado escolheria entre um leque de opções já validadas como meritórias, não é? Sim, sim, é uma mudança conceptual gigantesca em relação à democracia como a conhecemos. Deixa de ser uma escolha aberta para ser uma escolha entre opções pré-qualificadas por este sistema. Imagino que uma proposta tão radical, enfrentasse críticas. Ele antecipa algumas no texto. Sim, antecipa e aborda diretamente o que ele, de forma um bocadinho provocadora, chamou argumento dos chatos idealistas de plantão. A crítica principal que ele parece esperar é a da potencial injustiça social. Aquela ideia de que o sistema podia desfavorecer pessoas com menos dinheiro. Ou seja, que um pobre tem menos chance de ter méritos acumulados, como formação de topo ou experiência profissional de relevo. E como é que ele responde a essa preocupação? Que, se sejamos honestos, parece bastante legítima à primeira vista. Qual é a defesa dele? Olha, a refutação dele é bastante assertiva e otimista até. Ele acredita que, com o tempo, num sistema assim, tudo melhora. Argumenta que, mesmo que o ponto de partida não seja perfeito, o próprio sistema levaria a sociedade a atingir o ideal em pouco tempo histórico. Acredita mesmo nisso? Para ele, a lógica daquilo é tão clara que se torna inquestionável. E depois conclui com aquela ideia pragmática de que tudo tem que ter um começo, pronto, sugerindo que não se pode esperar a perfeição logo de início. É uma resposta bastante confiante na capacidade do sistema se autorregular e melhorar. Mas para além destas críticas mais idealistas, ele identifica outros obstáculos mais pragmáticos à implementação da visão dele. Identifica, sim. E, curiosamente, o que ele aponta como problema principal não é a complexidade técnica ou possíveis falhas do sistema em si. O grande obstáculo para ele é a intervenção dos que querem as tetas do poder a qualquer custo. Ah, ok. Ele vê a resistência principal como vindo de quem tem interesses instalados no sistema atual. Ou seja, ele acha que a maior barreira seria essencialmente política, uma resistência ativa de quem beneficia do status quo e veria o acesso ao poder e aos recursos ameaçado por um sistema destes, baseado em mérito quantificado. É precisamente essa a leitura. Ele associa diretamente esta resistência à corrupção, que, segundo ele, é financiada com o dinheiro dos impostos dos cidadãos honestos. Portanto, a luta pela meritocracia seria, na visão dele, uma luta contra interesses instalados e contra a corrupção. Percebo. E a proposta dele não acaba na seleção inicial dos políticos. Ele pensa também na continuidade. Como assim? O mérito não era só avaliado à entrada? Não, de todo. Ele defende um sistema de avaliação dinâmico. A pontuação inicial não seria um carimbo para sempre. Pelo contrário, continuaria a ser calculada e atualizada durante todo o mandato, refletindo o desempenho e a conduta em funções. A sério? E haveria consequências reais se essa pontuação dinâmica caísse? Isso sim seria uma responsabilização a sério. Exatamente. A proposta inclui um mecanismo de responsabilização muito direto, a perda automática do mandato. Ele até dá um exemplo numérico. Se a pontuação de um político sofresse uma queda de 20% no fator meritocrático inicial, essa pessoa era destituída. Uau! É uma forma de garantir que o mérito não é só condição de entrada, mas uma exigência contínua. Confesso que essa ideia de avaliação contínua com risco real de perder o mandato é bastante radical. Introduz um nível de pressão e escrutínio muito diferente do que estamos habituados, com as legislaturas de prazo fixo. Sem dúvida. E em relação às estruturas de apoio, os gabinetes, os assessores, como é que isso seria gerido neste modelo? A proposta para os assessores também segue a mesma lógica de mérito e controlo. O Zogby sugere que as equipas de apoio não deviam ser nomeações políticas assim indiscricionárias. Em vez disso, propõe que fossem empresas contratadas no mercado privado. Empresas privadas. Sim. E a seleção dessas empresas seria feita por concurso público, explicitamente para evitar o nepotismo, diz ele. Contratar empresas privadas para assessoria política por concurso e o financiamento disso, como seria controlado? Haveria uma verba determinada anualmente sem possibilidade de superá-la. Um orçamento fixo, pronto. E ele acrescenta um detalhe que reforça a lógica toda. A gestão eficiente dessa verba, manter a liquidez, contaria também como mérito de gestão para o próprio político. Ah, interessante. Ou seja, gerir bem o dinheiro público da sua equipa seria mais um fator a contar para a pontuação de mérito dele.
Faz todo o sentido dentro do esquema geral que ele desenha. Até a gestão dos assessores e do orçamento está integrada no sistema de avaliação. Ele chega a mencionar outros fatores concretos que podiam influenciar positivamente a pontuação de um político já em funções. Sim, dá mais alguns exemplos do que podia contar como mérito durante o mandato. Menciona as horas de trabalho efetivas, a participação efetiva com ideias aprovadas, o que aponta para um foco na produtividade, não é? Sim, resultados concretos. Exato. E também outras economias financeiras provadas, reforçando a importância da gestão eficiente dos recursos. Curiosamente, ele refere que estes fatores podiam contar a favor ou não, o que sugere que a falta de desempenho nestas áreas também seria registada, talvez negativamente. Percebe-se a tentativa de construir um sistema muito abrangente, quase totalizante, focado em resultados, eficiência, conduta. Tudo traduzido em métricas. É um esforço para tornar a política mais objetiva, na visão dele. Como é que o texto original fecha esta exposição toda? O texto termina de forma tão assertiva como começou. Fecha com um desafio direto, uma pergunta retórica dirigida àqueles que ele chama os reacionários de plantão, ideológicos ou beneficiados pelo sistema atual. A pergunta que eles lança é se estavam dispostos a mudar e a ajudar a construir este sistema meritocrático, ou se, pelo contrário, preferiam assumir abertamente aquilo que ele descreve com uma linguagem mesmo muito forte, como as suas intenções sociais vampirísticas. É uma conclusão que não deixa margem para dúvidas sobre a convicção do autor e o tom combativo do texto. Se tivéssemos que destilar a essência da proposta do Zogby, como é que a resumiríamos? Essencialmente, estamos a falar da concepção de um sistema político onde o acesso ao poder e a permanência nele são estritamente regulados por um sistema de pontos baseado em mérito. Esse mérito é definido por critérios quantificáveis, positivos e negativos. Certo? A avaliação não é só a entrada, é contínua, dinâmica ao longo do mandato, com consequências muito claras, incluindo a perda do cargo. E tudo isto é apresentado como uma alternativa superior aos sistemas atuais, que ele critica, pronto, de forma muito veemente, bipartidarismos, democracias de fachada, populismo. E depois desta nossa análise mais detalhada dos argumentos dele, qual diria que é a tensão ou a ideia central que fica a pairar? Eu acho que a tensão fundamental está no contraste. Por um lado, o apelo teórico de um sistema que se apresenta como lógico, justo, eficiente, a ideia de recompensar o mérito que se pode medir. Por outro, os desafios práticos enormes e as questões que levanta. Sim. Questões como: quem define exatamente o que é mérito? Com que pesos? Como é que se evita que essa definição favoreça certos grupos ou percursos, mesmo que ele minimize essa preocupação? Qual a complexidade real de implementar e gerir um sistema de monitorização tão detalhado? Exato, e a própria resistência política que ele antecipa. Precisamente. E claro, é impossível não notar o tom extremamente assertivo, quase dogmático e por vezes polémico que está presente em todo o texto. De facto, a proposta é, no mínimo, arrojada e levanta tantas perguntas quanto as respostas que tenta dar. E para deixar quem nos ouve com algo para pensar, talvez uma questão que surja diretamente desta discussão sobre a visão do Zogby. Podia ser algo assim. Dado este foco tão grande do autor em critérios quantificáveis, mensuráveis, currículos, processos, multas, horas de trabalho, ideias aprovadas, gestão orçamental, como é que um sistema assim, tal como ele descreve, conseguiria incorporar ou valorizar qualidades de liderança essenciais, mas que são mais difíceis de medir? Como a empatia, por exemplo. Exatamente. Empatia, capacidade de gerar consensos, visão estratégica, inteligência emocional. Seria possível integrar estas dimensões mais, vá lá, humanas, num modelo tão centrado em métricas? Ou ficariam inevitavelmente subvalorizadas? Fica a pergunta no ar para reflexão.